Então, o Sexy MF vem do Mr. Miss, foi inspirado no Mr. Miss, que é basicamente a mesma peça, mas em vez de ser com 3, que é o original, é com 12, 13, com as pessoas que fizerem os workshops. E o Mr. Miss estreou em 2002, no âmbito do Petit Bazar Erotique, que foi um evento no CCB, criado pela Toff Theatre, uma companhia que em cada cidade um dia convidava novos artistas para se juntarem. Era um percurso com muitas coisas a acontecer ao mesmo tempo. E na altura convidaram o João para ir a Paris ver o espetáculo e pensar o que é que fazia falta àquele bazar. E o que nós sentimos, e que o João veio lá, é que havia muitas marionetes, muitas coisas com os sentidos, o erotismo da comida. Faltava carne. Faltava. E no fundo foi essa o que nos impulsionou a ir para esta proximidade de relação com o público, tendo a crueza do corpo nu, mas ao mesmo tempo criando uma imagem. Porque na altura estava a fazer o workshop com a Diane Torre, que era Drag King for a Day, e também isso inspirou-nos um bocadinho a criar uns seres sedutores, mas ao mesmo tempo que são estranhos, no sentido de pensarmos o que é esta questão do masculino e do feminino, porque todos temos em nós os dois sexos, e como seduzir alguém que tem os dois sexos em si. E as questões, desculpa, só para acabar e depois passo, as questões que eu acho que na altura surgiram com alguns sítios a cancelarem a peça, e houve alguns países que chegaram a censurar e a peça não foi apresentada, não são assim tão diferentes de hoje em dia. Nós na altura não circulávamos muito em Portugal e a peça começou a circular muito, muito no estrangeiro, mas na realidade eu acho que as questões com a nudez continuam as mesmas, o tabu continua igual, cada vez que continuamos a apresentar, portanto 2002, 2012, estamos em 2018, cada vez que fazemos esta versão dos 13 há as mesmas reações, há críticas boas e há críticas péssimas também da questão da nudez e do confronto. E a única coisa que para mim mudou um bocadinho foi também a nossa maneira de lidar com mais à vontade da nudez, ou seja, ter menos tabus ainda, tentar ainda ser mais provocador, mas ao longo do tempo fomos fazendo, porque no início éramos muito mais contidos e a experiência foi-nos mostrando que poderíamos ir mais longe com o público que tínhamos em frente. E também, eu penso também que à medida que fomos fazendo e fomos conhecendo novas pessoas, o mundo realmente também foi mudando. Fomos conhecendo, ou se calhar os contextos onde fomos aparecendo estavam mais adaptados, se calhar, à peça em si, porque tanto em França como na Alemanha, em Berlim, de repente tu encontras pessoas, mais do que inicialmente que tu trabalhavas era com pessoas que queriam fazer performance ou teatro, de repente encontras pessoas onde estes assuntos, o género, a sexualidade, a nudez em público, etc., fazem parte integrante da sua vida e da vontade de quererem fazer mudar o mundo, nesse sentido. Da sua vida, e alguns como artistas também, da sua profissão. Sim, para além que já lidam também com isso. Essas questões no seu dia-a-dia. E isso eu acho que isso foi-se... Não sei se foi o mundo que foi mudando, se fomos nós que nos fomos apercebendo mais dessas pessoas que estão aqui connosco, à nossa volta, e que usam também as nossas peças como espaço de comunicação do que pensam, não é? Não sei, e nós usamos a eles também. Sim, talvez sim, hoje em dia seja mais simples tu falares destas questões de género e assumires que queres mudar o teu sexo. Já tivemos várias pessoas no workshop que eram homens que já eram mulheres, ou eram mulheres que estavam a fazer transformação para o homem. Mas mesmo assim, logo a segunda vez que fizemos o Sexy MF em França, tivemos logo dois casos logo, isso foi logo em 2007. Portanto, o Mr. Miss foi em 2002, que éramos só nós. O workshop começou em 2006 e em 2007 fizemos em França, já tivemos 2 casos. Uma pessoa já bastante adulta, já quase com 50 anos, que estava a transformar-se em mulher, um homem, e um homem também que já era um
uma miúda de 20 e poucos anos, mas já tinha feito a operação e tudo, e não disse a ninguém, a nenhum colega, que já tinha sido homem. E ela agora era mulher, mas nós íamos transformá-la novamente em homem, a cara dela. E ela não lidou assim tão bem com o final, com a imagem final do regresso. Mas essa questão que o João está a dizer, eu acho que sim. Acho que o mundo está mais preparado para falar das questões do género, mas a relação ainda assim com a nudez não mudou assim tanto. Bom, na verdade, não muda quase nada para nós. O método que usamos é o mesmo, as premissas são as mesmas, não é? O que muda realmente neste caso é a forma como as pessoas nos chegam. As pessoas que vêm para um workshop, que nós no início até tentamos explicar que não somos grandes professores, que somos mais alguém que partilha uma experiência. Não, isso é mais... Sim, alguém que partilha uma experiência no sentido do nosso percurso também, o que se foi passando connosco e nosso crescer como artistas é partilhado na maneira como trabalhamos juntos e falamos da arte, da obra, do trabalho, mas não temos grandes dificuldades em ser professores no sentido de ensinar algo. Temos sempre e dissemos logo isso no início do workshop, que é a nossa abordagem é muito mais partilhar coisas com eles e eles connosco e juntos descobrirmos ainda outras coisas do que tentarmos dizer é isto, está aqui, aprendam e agora façam vocês. Sim, mas voltando à forma como eles nos chegam, acho que há uma grande diferença, enquanto que normalmente no SexyMF peça, o que acontece são pessoas que querem fazer uma peça connosco. Eu acho que aqui são pessoas que estão se calhar interessadas mais até no processo do que no resultado. Não sei muito bem qual é que é. Sim, e que têm questões como uma das participantes que vem do burlesco, portanto tem questões para a sua vida profissional e interessa também abordar os temas que a peça e que o workshop coloca. Depois a questão de não termos de escolher para nós é ótimo, porque cada vez que fazemos a peça temos 35 pessoas a fazer o workshop e depois temos de escolher 12 ou 13 e é sempre uma dificuldade imensa, portanto aqui foi ótimo, porque apareceram os 12, depois ficaram 11 porque um não pôde ficar, mas não houve escolha. De resto, basicamente a abordagem é muito parecida. O sítio da performance, para nós, é um sítio onde nós estamos sempre a falar nisso, né? Tentamos sempre colocar performer e público a partilhar o mesmo espaço, o mesmo tempo, a mesma responsabilidade juntos. E isso, apesar de nós termos mudado algumas coisas, ou vamos para trás e para a frente, no fundo, vamos com as nossas peças, umas parecem mais teatro, outras parecem mais instalação. A forma de pensar continua a ser este espaço da performance para nós, este espaço de mistura. Sim, não é? Estamos sempre, cada vez que criamos uma peça, estamos sempre a pensar em dispositivos que consigam colocar o público no centro da ação ou da relação e que o próprio público seja confrontado com as suas próprias decisões. Nunca damos muitas regras do jogo e essa responsabilidade que o João estava a falar estamos todos a viver num mundo que partilhamos esta responsabilidade de estar aqui neste tempo e temos que saber como lidar sem dizer o que é pré-estabelecido poder fazer ou não. Isso eu acho que vem mais desta questão da performance, dos anos de performance, da história da performance, apesar de que durante muito tempo, como o João vinha da dança, não? Eu vinha do olho, encontramos no olho, mas ele teve muito tempo a fazer a dança com a Teresa Prima, com a Carlota Lagido e durante muito tempo, porque também era o meio que nos acolhia, nós chamávamos dança as nossas coisas. E houve um momento até que discutíamos, porque
que dança pode ser realmente tudo, e estar sentado num sofá pode ser dança, mas começou por nós a ser importante porque também há esta necessidade dos espaços de apresentação e dos programadores catalogarem as coisas, não é? E o público saber ao que vai, porque era mais simples chamar só espetáculo. Espetáculo, toda a gente vai ver um espetáculo, se é tanto, mas esta necessidade, o que é música, o que é dança, fez com que nós aos poucos também fôssemos chamando mais performance e pensando mais também nesta questão e sentindo nós próprios que pertencemos mais realmente à história da performance. Eu acho que também foi uma forma de sossegar o público, do público não se sentir assim muito enganado. Foi um facilitismo ao mesmo tempo e depois percebemos que se calhar até faz-nos sentido esse nome, mas no início até discutimos muito, porque eu achava que devíamos continuar a chamar dança, se vinha da dança, não sei o quê, e porque a história não é porque de repente a tua escultura é um filme que deixa de ser escultura, não é? Nem sempre isso acontece assim, mas... E a história da dança, que estava a ir por um caminho que parecia onde tudo podia acontecer, onde quando havias escrito dança era uma surpresa, de repente deixou de ser assim. De repente as pessoas começaram a chatear-se muito com o rótulo de dança, se não fosse dança. Se a dança não fosse movimento, e isso empurrou-nos, por um lado, para um sítio, por outro, ajudou-nos a encontrar o nosso sítio, se calhar. Sim. E por outro, pronto, era tal coisa, já o público sabia o que ia. De repente esse espaço que se chamava dança, onde tudo podia acontecer, passou se calhar a ser chamado de performance outra vez, como era antes, onde os espaços, porque nós sempre fomos tentando encostar ou ir para os sítios onde nos dão liberdade, não é? Mas também chegou a ser um problema. Tínhamos críticos de dança que não escreviam sobre o nosso trabalho, porque o nosso trabalho não era dança. Tínhamos críticos de artes plásticas que adoravam poder escrever sobre o nosso trabalho, como o Lobo Interiors no CCB, no Alcântara, e que não escreveram. Ele acabou por escrever, mas que estavam com problemas se poderiam escrever, porque nós já éramos mais catalogados como dança, mas ao mesmo tempo a da dança dizia que nós éramos performance, não podia escrever. E isso acabou, e sempre acaba por ser ainda uma questão. As pessoas não arriscam muito. Bom, hoje em dia muito pouca gente escreve, mas os que ainda escrevem parece que têm medo de tocar numa coisa que não é o seu campo, ok? Eu escrevo sobre dança, eu escrevo sobre artes plásticas, e o que fica no meio não tem ninguém a escrever. Mas eu acho que tem mais a ver não tanto com a cabeça de quem escreve, mas com quem está por trás de quem escreve, seja o jornal ou a revista ou a TV, ou seja...